Imagina, gente, se pra gente tá sendo difícil, Brasil. Mas na verdade, isso aí que você falou é verdade, Gabi. As crianças foram esquecidas assim nesse momento, até porque as crianças não eram o centro da preocupação quando aconteceu isso. Exatamente. Então realmente elas foram, coitadas, muito esquecidas, né, pelo aspecto de outras preocupações. E mediante todo o cenário, né, de estresse, o pai começa com hierarquia, né, o estresse com o trabalho e tudo, às vezes o pai tá no home office ou infelizmente perdeu, e aí vai caindo, a criança, teoricamente, ela é deixada de lado, mas a gente tem que lembrar que a criança está na fase de aprendizado, de desenvolvimento, e essa fase é muito marcante. Então eu vou deixar a Thalita, né, Brasil, que a gente tá falando. Então, a nossa convidada, Thalita, para falar muita coisa, principalmente, né, sobre como é importante a criança se movimentar nesse momento e a diferença que ela sentiu. Então, quem está trazendo hoje não é a gente, quanto educadora física, mas é uma profissional da área e que está na linha de frente aí da criançada e vai contar um pouquinho pra gente, porque a gente está muito curiosa para saber. Porque teoricamente a gente tem a teoria, a gente não tem filho no Brasil. A gente só tem filho dos outros. É a melhor experiência, gente. É top da galáxia. Né, Ju? Adoro pegar Juju emprestado. O filho dos outros é o melhor. Massa! E ela vai contar pra gente. Thalitinha, dá um. Aqui, vai lá, porque eu. Não, mas ela não convidou ainda não. Amiga, manda o convite aí, por favor. Ela só entrou. Tá vendo? Ela só entrou. Ai, tá igual eu, lenta, lentíssima. Eu não sabia mandar convite, não. Ela tá assim, ai meu Deus, como que manda convite? Como que manda convite? eu fiz, foi com você outro dia. Foi comigo. Ninguém entrou, né? E não entrei. Tá ali, ô queridinha, eu sei que você, né, as pessoas estão mais espertas praticamente do que eu. Oi, Tainara, maravilhosa. Ô Priscila, você também adora o filho dos outros, então hoje você compartilha. Hoje você vai ficar levantando fazer o quê, a levantar lá, nossa, muito baixo. Vamos ajustar, peraí, momentos de ajustes. Aê! Quem sabe faz ao vivo, Faustão. Gente, tô morrendo de rir com vocês aqui. É desse jeito, né, amiga? Aqui não tem jeito. Não tem tempo ruim, né? Não tem, não. Não, ainda deixei tonta. Não sei como é que ela me xingou, que a gente tá torta. Hoje eu tô torta, então não ela tá torta hoje, tá achando. Vocês são lindas, meninas, maravilhosas. Eita, Litinha, mais uma vez, muitíssimo obrigada, né, pela sua presença aqui hoje. Para enaltecer ainda mais esse trabalho que a gente faz com tanto amor, tanto carinho, e falar um pouquinho da sua experiência, da sua história, né? Você que está na linha de frente, tem a linha de frente da saúde, mas tem a linha de frente da educação também, que está sofrendo muito, 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 muito. Eu falo, gente, coitado desses meninos que estão fazendo vestibular, esses meninos estão para formar, esses meninos estão para fazer alfabetização. Não é tudo, a educação está sofrendo muito. Infelizmente, a gente já sabe que no Brasil é uma área, né, Thalita, que ainda é deixada de lado, né? Com certeza. Tem que dar atenção, e ainda mais agora. A gente não fala de educação, a pandemia está aí, não se fala de educação. E a criançada está sofrendo muito com isso, né? Quer falar um pouco? Porque depois ela briga comigo. Não, mas eu tô querendo dar um oi pra galera que entrou aí depois e queridinha ali, deu oi, chamou a gente linda. Eu também tô querendo falar oi pra todo mundo aí. O pessoal do meu Insta também entrando, obrigada. Amiga, antes de você entrar, a gente estava falando, né? Realmente, igual a Gabi falou, a educação já não era lá, né? A referência, e agora, né, coitado com essa pandemia, as crianças realmente foram muito esquecidas, né? Porque não era o centro das atenções, da preocupação do momento. Então, né, por isso o convite foi, assim, importantíssimo, até porque nós que somos as fanáticas das crianças, principalmente dos outros, né, amiga? Bafa! Então, nossos afilhados e sobrinhos que lutem. A gente fica muito preocupado com o futuro dessas crianças mesmo, em relação desde a alfabetização, desde tudo, e você que está aí operando de frente com isso. Eu falei com a Gabi, a gente tem que fazer uma live, né, com Thalita pra gente entender e viver, até porque eu e a Gabi, a gente não é mãe. E também a gente vivencia muito pouco quanto profissional mesmo, a coisa da criança, né, Gabi?
Então, assim, a gente vê mais as mães, a gente só escuta, né? Mas vivenciar ali como você vivencia pra gente é muito novo. Mas Sim. aí, só para dar, né? Aí se a gente tá, as pessoas estão entrando para entender, agora vamos deixar a palavra para a pessoa, né, Brasil? Para as duas faladeiras. Vamos Ai, lá, Tanitinha. Fale para gente, nós. boa tarde, né? Primeiro agradecer o convite aí a Nath. Para mim é um prazer sempre estar com ela, né? E à distância, assim, mas vamos levando da forma que dá, né? Com a positividade e o astral lá em cima. Gostaria de agradecer todo mundo que está aí, as meninas. Leandra falou, ó, saudades, Leandra. O seu presente está aqui presente nesse café. Não sei se você viu aí na foto, tá? Depois você olha. Enfim, gente, eu acho que é muito isso que vocês estão falando mesmo. Eu estava acompanhando as outras lives de vocês durante a semana e algo que a Gabi falou que me chamou muita atenção e que eu acho que é uma das causas da gente ter esquecido as crianças é justamente o fato que muita gente pensou que isso ia passar rápido, né? A maioria das pessoas, eu mesma fui uma que falou, decretou assim, vamos parar. Eu juntei uma mochilinha nas costas, vim para casa dos meus pais, né, Nath? E depois, Nath, vai lá em casa e pega roupa para mim. Nath, manda isso pra... Porque Nath manda os meus livros, meus materiais, porque eu não tinha nada, porque eu achava que era coisa assim de um fim de semana. E a gente ia voltar. E não. Aí isso perpetuou, né? E agora, novamente, a expectativa para esse ano de 2021 era voltar. Alguns lugares chegaram até voltar, né? Acho que tem até alguns estados que estão funcionando no ensino híbrido, mas Minas Gerais não. Então, assim, veio pior ainda, né? Essa onda roxa aí, em alguns lugares onda preta. E ficou esse caos. E as crianças, né? No meio disso tudo, a gente acabou esquecendo realmente, porque tinha tanta preocupação, né? Tanta coisa, é o vírus, é o grupo de risco, criança não é grupo de risco, e deixa, e resolve outras prioridades, e vamos empurrando como dá, vamos fazer essas apostilas que a escola tá mandando aqui pra gente se livrar e pronto, acabou. E o contato, o convívio ali não se estabeleceu, né? O vínculo com as crianças. E isso é terrível, porque muitas crianças, o contato delas com o esporte, com a educação física, é na escola, né? E acabou a escola. Algumas crianças não têm oportunidade, por exemplo, de brincar na rua. Hoje a gente sabe que o brincar na rua praticamente acabou. Né? A gente não vê isso acontecer. Quem tem essa oportunidade é, assim, privilegiado. Eu falo que é privilegiado. Sim. Tem o que a gente teve na nossa infância, essa criançada tecnológica está perdendo muita coisa, Sim. né? Elas Com estão evoluindo certeza. por um lado, mas essa questão de socialização, de empatia, de compartilhar, de relacionamento, de socializar, de repartir, de ajudar, eu sinto que essa criançada ela está ficando, ela perdeu, né? Eu falo que essa educação de perdeu essa que a gente teve, né? Que os nossos pais mais tarde tiveram também. Da mesma forma que eu acho, né, Thalia? Porque eu falo sempre que a educação está precisando passar para uma repaginada gigante. Porque não Total. pode. Total, né? Porque não tem lógica. O que eu aprendi, que os meus pais aprenderam na escola, os meninos de hoje, e depois pós-pandemia, que ainda a tecnologia está. Vrau, os meninos já nascem Bombando. Com o dedo assim, ó. Os meninos já nascem com o dedo assim no telefone, sério, já sai da barriga assim já. Eu vejo minha sobrinha, já você liga uma câmera, ela já quer e ela vai curiosa, né? Essas crianças já nascem muito curiosas, instintivas, que é uma característica também. E a gente pensar assim, na educação, né, meninas? Os resultados, os prejuízos, os benefícios, eles são a longo prazo. Sim. E às vezes a gente está muito focado no aqui e no agora, né? Resolver ali uma pendência, uma conta para pagar, uma dificuldade que aconteceu, e a gente esquece que é uma plantinha que a gente tem que regar, que a gente tem que cuidar. Criança é assim. E demanda isso da gente, né?
e a gente não tem esse olhar para regar essa criança, para cuidar. E aí tudo vai, né? A criança é o futuro, gente. Então eu fico pensando, o que será da nossa geração futura, a geração que vai estar cuidando da gente, que vão ser os nossos vereadores, prefeitos, os nossos presidentes, sendo criadas numa realidade totalmente confusa, controversa, sem olhar para a saúde, para o bem-estar, para aquilo que realmente importa, né? E aí é que eu acho que entra a questão da educação física, que é o que a gente veio falar hoje, né? Eu vejo o quanto isso é importante para nós, adultos, né? E o quanto a gente se preocupa com isso pra gente e esquece de levar isso para as crianças. Então, um pai, uma mãe que vai para academia, que faz em plano, que tá ali bombando nas suas atividades diárias, e a sua criança, né? Você tem olhado para ela, você tem feito... Muitos pais vão dar um celular, né, para a criança, para se livrar, porque é mais fácil, porque é mais tranquilo, porque ele já está cansado, ele está estressado. Mas, gente, como eu disse, são escolhas a longo prazo. Depois você vai colher isso que você está plantando, né? Esse descaso. Só te interromper, porque até um caso, eu não sei se ela está aqui, né? E também eu não tive coragem no primeiro contato de falar com ela, né, nesse dia, e também quem sou eu, né, para falar alguma coisa, mas eu vejo muito que os pais... Eu vou fazer uma comparação, assim, ridícula aos olhos de quem é pai, mas para mim faz muito sentido, que é fazer uma comparação com os meus cachorros. Não entenda errado, gente. Eu sou mãe de cachorro, eu amo, Natália tá aqui que não me deixa mentir, que é assim, ó, é um amor incondicional, mas por favor, não se ofendam. É uma comparação que eu quero dizer, tipo assim, a gente faz tudo para agradar, a gente tem dó das coisas, e principalmente nesse momento. Então eu vejo isso quando eu escutei, né, esse depoimento dessa mãe, né, ela falando, para eles estão com vontade de comer isso, eu vou lá e faço. Eles estão com vontade de comer isso, eu vou lá e faço. Sem dar muito pouco, sem filtrar um pouco a questão do incentivo, a questão da escolha das crianças. E aí você falando isso é a mesma coisa com relação, porque eu estou conversando com vários pais que falam, Nath mais ainda, que era a tia Nath, das crianças que estão, os pais encontram com a gente na rua e falando, gente, o meu filho está desestimulado, o meu filho está sobrepeso. E aí eu vejo, por que eu estou falando dessa questão da dó? Nesse momento, os pais, eles estão vendo muito mais, assim, com dó, dar o celular para o menino, né? Dó e também de não pensar a longo prazo o que isso vai gerar, ou porque o pai está de cabeça quente, dá o telefone, dá o negócio. Então, o que eu falo, que essa falta de visão, de que entender que os pais são incentivos, que os pais precisam mostrar um exemplo diferente, né? De incentivar os filhos. Então, assim, a ter uma cultura diferente, desculpa, nesse momento, imagina, eu queria saber, assim, por que eu falei isso tudo? Porque você, né, a gente está falando da criança, mas é igual eu falo. Se mãe ficar puta comigo, pode ficar, problema. Vou falar. Criança é gorda por causa dos pais. Criança não é ativa por causa dos pais. Porque criança, ela não põe comida na mesa, criança não faz compra no supermercado. Criança, uma coisa né, a criança não querer fazer o balé, querer fazer uma natação, uma questão de escolhas, mas de não dar a opção para a criança, entendeu? Então, assim, antes da gente entrar tanto nessa questão das crianças, eu queria que o seu depoimento em relação aos pais. O que você vê nesse momento? Eu queria fazer um escalonamento, porque a criança, ela é o produto, ela é o final da cadeia, né? Assim, é a mesma coisa. Nós estamos falando do produto final da plataforma. Mas se o pai não incentivar, a mãe não incentivar a criança a fazer a atividade, o filho não vai. Então eu queria, assim, só para a gente, né, entender de você, né, como professora pedagoga, primeira coisa é o seguinte, você, né, você tem o papo da escola, do presencial, e agora, nesse momento online, qual que paralelo que você faz, assim, que você vê, que você escuta, que está a maior dificuldade dos pais, se você tivesse que dar um conselho para os pais nesse momento, o que seria algo que facilitaria a sua vida, entendeu? Assim, não a sua vida, a da criança.
o que otimizaria. Você entendeu, assim, esse paralelo que eu fiz? Porque eu Sim. falo sempre, o pai, vocês são os responsáveis, né? Vocês que precisam incentivar positivamente seus filhos. Então, assim, como que você vê o papel dos pais hoje, principalmente com esse modelo do online? Igual você estava falando a questão de dar o celular, de dar isso. Como é que tá isso? Como que esse babado tá rolando? Bom, Gabi, eu trago verdades, tá? Infelizmente, os pais que nunca apoiaram, que nunca incentivaram os seus filhos, continuaram assim. E o que aconteceu? Aqueles que ainda tinham essa iniciativa ficaram desestimulados. Por quê? O que eu vejo? No presencial, por exemplo, estava até comentando com a Nath. Eu tive um caso de uma mãe que chegou no presencial, chegou até mim e me pediu para tirar a filha dela, para ela não fazer educação física, porque ela não gostava, ela não se sentia bem. E detalhe, era uma criança em sobrepeso, tá? Com 7 anos de idade. Eu fico revoltada com os casos desses, sinceramente. Isso. Aí a mãe me pediu e eu falei, olha, mãe, infelizmente eu não posso atender sua recomendação porque é parte do currículo das escolas, a educação física. Então, a sua filha precisa cumprir o currículo, né? Isso aí tá na lei, a gente não pode tirar esse direito da criança por uma vontade dos pais, simplesmente. Se fosse, claro, uma criança com algum impedimento, com alguma deficiência, algo muito específico, claro, a gente tem um outro olhar. Mas era uma criança dita normal, né? Então, conversei com a professora de educação física e a gente chegou num acordo que ela iria, sim, participar, mas que ela direcionaria da melhor forma, usaria, né, os métodos, a didática um pouco diferenciada para essa aluna. Era uma aluna extremamente tímida, retraída. Quando a mãe visitou a gente teve essa percepção, esse olhar para essa aluna. E a professora de educação física começou a desenvolver algumas metodologias diferenciadas com ela na aula de educação física. No final do ano, ela perguntava se estava no dia da educação física. Então, assim, foi uma transformação, né, que a gente conseguiu alcançar. E isso, gente, é muito importante, porque o que a gente vê hoje? As crianças, elas não sabem, por exemplo, cair, né? Tá todo mundo assim, e por que é importante o exercício, o brincar? Para isso, para a criança saber cair, saber levantar. Às vezes toma um tombo, faz parte, a criança tem que cair mesmo. Lógico, a gente vai dar toda a proteção necessária, mas não tem como a gente blindar a criança. Isso faz parte até do desenvolvimento neuromotor, psicomotor da criança. Não tem como, né? Eu vejo aqui pela minha sobrinha, ela está na fase de engatinhar, né? E tá quase andando. Então, assim, se eu não deixar ela engatinhar, ela tocar, ela sentir, e uma coisa muito importante, uma dica aí, né, para as mamães de bebês, deixem as crianças explorar o chão, né? O chão, o toque, os sentidos, utilizar isso. Então, a gente vai, desde que é bebezinho, a gente vai plantando nessa criança essas noções. E aí a criança tem tudo para desenvolver. Quando ela vai ficando maiorzinha, você já vai fazendo atividades que ela consegue acompanhar. E como que a gente pode começar? Eu vejo assim, na própria casa. Crie com a criança uma rotina para a criança ter uma responsabilidade em casa. Todo dia você tira o lixo, você vai ter que descer subir a escada 3 vezes, né? Né, assim, e colocando alguns aspectos do exercício sem rotular, porque às vezes a gente tem, né, as crianças ficam meio assim, porque a gente rotula muito, é isso, é aquilo, é balé, então a criança só pode fazer balé, é natação, só natação, né? Mas isso é porque os pais não entendem, na verdade, né? Que é a vontade deles. Você vai fazer medicina. Quantos casos a gente não vê de pessoas que fazem a medicina
E não é o que gostaria, que faz o direito, que não é o que gostaria, por causa da questão da vontade dos Com pais, certeza. né? Esse caso que você contou é bizarro. Essa mãe, sinceramente, assim, não, eu fico revoltada com esses casos, porque. E chegou ao ponto, Gabi, da aluna não querer ir para a escola no dia que tinha aula de educação física. Então, Mas aí, assim. É o que eu também falo. o olhar do pai. Com certeza. Porque a sobre... própria mãe estava indo ao encontro do que ela queria, ué. Então, a mãe exerce, gente, a família, os adultos são o espelho. A gente subestima as crianças. Eu sempre falo com os meus alunos, né, lá da FUPAC, com os meus colegas de trabalho, a gente não deve subestimar as crianças. Porque a gente fala assim, ai, isso aqui, eu não vou explicar para ela por que é importante ela estar fazendo uma atividade física. Não, a gente não tem esse cuidado, não tem esse tempo, a gente quer atropelar as coisas. Mas é tão importante você ter um diálogo aberto com a sua criança, falar, olha, nós vamos, igual eu vejo o programa da Nath que vocês lançaram, eu achei incrível, por quê? É um momento do pai, né, do responsável, estar junto com a criança, que é coisa melhor que família. Exatamente. Então, você tá ali, você deita, o aluno pula sobre você tantas vezes, né? Quando eu trabalhava na prefeitura, eu era professora infantil, e na educação infantil, aqui no município, a gente não tem um professor de educação física. Bizarro isso, né? A gente que faz tudo. Então, assim, o que eu fui buscar? De trabalhar com o próprio corpo da criança e criar, assim. Então, eu tinha um pátio, era o que eu tinha, era um pátio, né? Então, muitos pais às vezes falam, mas eu não tenho material, eu não tenho lugar, eu não tenho jeito para fazer isso. Eu tinha um pátio pronto, só, não tinha mais nada. O que eu fiz? O que eu fazia muito com as crianças? Atravessar de um lado para o outro, de uma perna só. Agora todo mundo vai atravessar pulando, agora rastejando, agora abraçado no amigo. Enfim, N formas de transformar o exercício físico em algo lúdico, divertido. Isso mesmo. Com a criança não tem outra forma. Então eu vejo a Nath entrando aí com roupas alegres, com roupas chamativas, com um momento diferenciado, músicas diferenciadas, buscar o que o seu filho gosta. Olha para o seu filho, gente. Olha para ele, vê o que ele gosta. Ele gosta de Mundo Bita, ele gosta de Galinha Pintadinha, ele gosta de músicas da atualidade, né? Se é uma criancinha maior, explora isso com ele, põe uma música, tira esse momento para vocês, né? Eu acho que deve ser tão bom vocês falando aí que são mães, né? Eu também não sou, mas quando eu tô com as crianças nesses momentos lúdicos, são os momentos que a gente mais colhe sorrisos, abraços, e que a gente vê na cara da criança o quanto ela tá aproveitando aquele momento. E imagina então você como pai e mãe tendo essa oportunidade com seu filho. Eu acho que deve ser assim incrível, né? E é o que eu sempre prezo e falo com os meus pais, com os meus responsáveis, né? E hoje, Thalita, você percebeu, né, a questão do online? Essa questão, qual está sendo assim a sua maior dificuldade que você vê? O que você vê assim, se você tivesse que pontuar, né, o que as crianças perderam assim, com essa pandemia, com essa falta assim, se você tivesse que pontuar algo que foi assim muito bizarro do presencial para hoje, assim, o que você vê de muito diferente? É claro que é óbvio, a gente sabe dessas diferenças, mas algo que para você que foi muito gritante, assim, em relação às crianças passarem por esse momento. Você consegue definir? Então, Gabi, a questão principal, assim, que eu vejo hoje, questão de socialização, né? Isso já está fazendo falta para as crianças, porque a gente não tem a possibilidade das interações que a gente tinha antes, né? A escola, nesse contexto, faz muita falta. Eu recebo muitas mensagens das crianças com saudade da aula de educação física, porque, como eu disse, é um dos momentos de contato mais direcionado da criança
com o esporte, com a prática da atividade física. E o que eu percebi é que a educação física, infelizmente, ficou mais ainda subestimada nesse momento, sabe? Eu vejo muitas das vezes, por exemplo, o sistema que o Estado adotou, né? São apostilas e vem com uma série de atividades para os alunos fazerem. Só que na parte de educação física, veio completamente assim, muito voltado para a teoria e muito pouco para a prática. Então tá lá ensinando dança de salão, tá ensinando metodologia do não sei o quê. E assim, coisas que talvez nem eu, para ser sincero para vocês, sei, né? E que estão exigindo das crianças e tá deixando de lado o motor, né? E o sentido, vezes, né? E assim, muitas vezes os pais, né, gente, são desanimados nesse contexto, então não fazem com as crianças os poucos exercícios que a gente tem de prática. Então, a tendência é que cada vez mais isso vá ficando invisibilizado, né? É isso que eu falo, e infelizmente a gente está sofrendo isso. Nós adultos estamos sofrendo isso pela falta de não percepção da essencialidade da atividade física, né? Nós estamos sofrendo isso, a gente está fechado. E aí, esperar o quê de um Estado com uma educação dessa, em que coloca uma criança que já está sem tudo, na verdade ela já está sem tudo, né? E ainda coloca mais teoria na criança, em vez de estimular a criança ficando 4, 5 horas, 6 horas, quantas horas elas ficam na frente de um computador, algo que elas não faziam, algo que não é interessante para elas, e ainda coloca a educação física num contexto completamente fora de contexto. Exatamente. Cadê a ludicidade, né? Exatamente. É o que eu fico mais revoltada ainda, que é porque é uma falta de consciência. Eu questionei bastante, que é a falta de consciência de pensar para o futuro. Nós vamos envelhecer um dia. E essas crianças, elas vão envelhecer com problemas articulares, problemas posturais, vários problemas. Problemas psicológicos, né? Que o exercício físico ajuda muito, né? Exatamente. Padrões que isso pode interferir numa criança, que as pessoas não fazem noção do que é. Vou te falar, essa menina introvertida, pessoas introvertidas, o que acontece? A postura. A postura exatamente. já é para se fechar mais. É uma postura demais ainda, ó. Isso aqui. E o que gera isso com relação à autoestima, em relação à postural, ao físico mesmo? Isso gera vários problemas que vão gerar problemas de autoestima para ela, problemas de relacionamento social, emocional. Gente, é tão grave, e as pessoas dão essa atenção aí. É revoltante o que você está me falando. Revoltante. E assim, o que a gente estava falando sobre o exemplo, né? A Nath sabe aí como que é minhas indas e vindas, né? Com atividade física, é um caso de amor e ódio. Normal, você é da população. Mas eu tento sempre, né, cumprir ali com os meus minutinhos diários. É o que a gente sempre fala, parece meio clichê, mas não é, né? A gente que que a gente tem essa experiência, a gente tem propriedade para falar. Você vai sem querer, sem vontade. Quando você termina, você dá graças a Deus que você foi, né? E isso, assim, é um fato, é uma realidade. E eu, então, sempre tentei, né, levar essa rotina de atividade física na escola também. Então, quando eu tinha algum tipo de atividade que fosse possível aliar com a atividade física, eu sempre gostei de mostrar e de fazer dessa forma, né? Algum desafio, um circuito, um caça ao tesouro, né? Brincadeiras que tornam o aprendizado, né, lúdico e que favorece esses momentos, esse contato e até mesmo a questão da afetividade, né? Porque eu acho que isso é fundamental. Eu prego muito isso na minha prática, a importância da afetividade na educação das crianças.
Então, eu, como professora, tento trazer isso para a minha vida e eu acho que a gente tem que buscar momentos que seja possível isso acontecer. E o momento do exercício físico, quando você transforma ele de uma forma divertida, leve, isso faz todo sentido e você tem a oportunidade de ter um momento a mais de criar esse vínculo, essa afetividade com as crianças, né? Eu lembro o ano retrasado, a gente comemorando a Semana do Folclore, eu levei para as crianças as brincadeiras folclóricas, que é outra coisa também que está ficando totalmente esquecida, né? O nosso folclore, a nossa cultura está sendo tomado pelo celular, pela tecnologia. E aí, assim, eu levei para as crianças, a gente brincou de passanel, a gente brincou de corre-cutia, roda, cantigas de roda. Então, assim, pequenas ações que caracterizam a movimentação do corpo e que são importantes para o desenvolvimento motor, cognitivo, porque também ajuda no aprendizado, né? E essa socialização, essas interações, esse relacionamento. Então, eu vejo que isso tudo é muito importante. E quando a gente fala assim, a tecnologia está substituindo a prática, eu acho também que a gente tem que pesar porque o mundo mudou. Né? Então, falar também que a tecnologia, vocês estão aí, ó, vocês são a prova viva, né? Se tem que usar a tecnologia, vamos usar em nosso favor, né? Então, se você vai dar um celular para sua criança aí, comprei um celular para você a partir de hoje, mas nós vamos colocar esses aplicativos aqui que a mamãe já descobriu que é muito legal. Esse aqui conta os passos, por exemplo. Quantos passos você deu no dia? Vamos ver qual dia você vai andar mais, isso aqui. Vamos fazer uma caminhada hoje, vamos ver quantos passos você andou hoje. Enfim, estratégias, né? Um aplicativo, Vida Leve Online, né? Vamos fazer aqui uma dança. Hoje a gente vai brincar dançando, né? E assim, aproveitar da tecnologia através desses aplicativos, dessas oportunidades aí para incentivar as crianças nesse mundo, né? Mudou mesmo. Sabe o que eu sinto? Assim, sinceramente, vou falar de um depoimento pessoal. O mundo mudou, exatamente. E esse conceito é tão novo que os pais eles não estão conseguindo acompanhar essas mudanças. Uhum. Você deu uma dica muito legal, que é a questão agora. Você percebeu? Eu não tinha parado para pensar. Comprei um celular, mas vamos colocar esses aplicativos aqui, né? Incentivar a criança. Mas é porque eu falo pessoal, porque as meninas são as nerds lá na academia. Eu sou meio lenta aí né? Lenta que eu falo assim, a gente sabe o básico, é tanta coisa, é tão rápido que a gente se perde. E eu sinto que os pais muitas vezes devem deixar de fazer por não saber, por não ter orientação. Mas é onde vem. Se você tem filho, se você está educando, você tem que, buscar. Exatamente. Muitas alternativas estão aí. E a criança, ela tem que ser o tempo todo, Thalita, eu acho, que estimulada nessa troca. Né? A experiência que eu tenho que eu comecei a ter com o Tiamat Kids, principalmente até no presencial, quando a gente estava, é isso. Que é o que você falou, que as meninas, a criança, o adulto, ele não gosta de fazer o exercício. Então, por que você acha que você vai colocar a criança ali, limitada naquilo ali, sem uma troca? É o que você falou, tudo uma troca. O celular é benéfico para ele naquele momento, ótimo, mas também pode ser benéfico porque ele quer e também para a saúde dele, entendeu? Sim. Em vários aspectos. Então, a criança nada mais é do que você ter essa troca, essa negociação. Eu acho que criança, eu não sei se é porque as crianças que eu convivo, eu tenho muita facilidade de lidar com isso, com criança, porque é a forma lúdica, que é o que você falou, o brincando de treino, ele não passa para a criança que ela está fazendo com um salto, com agachamento. Ela está fazendo com um pulo do sapo. Para ela é um barato. Mas é a mesma coisa que a gente faz quanto adulto. É o mesmo exercício com nome diferente.
Então, e o que eu mais achei legal quando a gente criou o Brincando de Treino foi essa relação de família. Que eu acho que ontem, amiga, não sei se você estava no momento que uma pessoa falou aí na live assim, um monte de pais descobriram que tinham filhos dentro de casa. Porque até isso estava esquecido, né? Infelizmente. Com certeza. E Com o Brincando certeza. de Treino, ele, o tempo todo a gente fez essa junção de família, né? Ou chama o pai, ou chama a mãe, ou chama um dos dois, ou chama os dois também, para fazer junto. Então, isso, por quê? É o que você falou, é regado a longo prazo. Nada é de uma hora para outra, né? Igual o Gabi falou, hoje está dando a comida ali, está dando aquilo ali para agradar a criança hoje, mas está sendo plantado lá para frente, né? Então, isso tudo tem que ser preocupado e tem que ser uma coisa dos pais. A criança, ela segue um exemplo. Ela tem que ser direcionada, na minha opinião. Porque quando ela vira adolescente, a gente fala isso porque a gente convive todos os dias. A gente está falando de estudo de caso, de adolescentes que chegam a ser cheios de distúrbios, porque na época que eles eram crianças, eles não foram educados. E essa é a verdade. Doa quem doer, pais, mas essa é a verdade. Você é responsável pela educação do seu filho. Claro que ele recebe muita coisa do mundo, isso é a pura verdade. Mas esses pequenos detalhes, esses olhares, tem que ter, porque vai ser um adolescente cheio de traumas, um adolescente cheio de frustrações. A gente vê, quantos casos a gente vê, Natália, na academia? Muitos, inúmeros. Inúmeros adolescentes. E isso que você está falando, Gabi, é muito sério. Eu sempre falo com os meus pais, quando eu tenho algum aluno, né, que a gente encontra alguma dificuldade, que é necessário chamar os pais, eu falo, pai, mãe, seguinte, o seu filho vai ser meu por 1 ano, mas ele vai ser seu para o resto da vida. Exatamente. Né? Então, cabe aos pais, às famílias, essa responsabilidade, é o que você falou. Quando você decide ter um filho, né, você tem que saber das responsabilidades e que tudo que isso implica. Porque não é simplesmente você colocar no mundo e pronto, acabou. Eu acho que, inclusive eu até comento isso, que eu acho que tem curso para tudo, né? Para você, por exemplo, fazer a primeira comunhão na igreja, você tem que passar pela catequese. Para você formar na escola, você tem que passar pela escola. Eu tô arrepiada de você falar isso, sabe por quê? Nós duas temos 35 anos e a gente fala sobre isso. Se a gente... Verdade ou mentira? Verdade, Brasil. É verdade, sabe por quê? Por causa dessa verdade. Muita responsabilidade. É muita responsabilidade colocar um filho no mundo. Muita. E a gente, com certeza. A gente ama, a gente faz, a gente trabalha, a gente correria. As pessoas podem olhar a gente e falar que a gente é louca, mas a gente ama o que a gente faz. E colocar um filho no mundo sem ter essa consciência, eu estou arrepiada de você falar, porque isso daí é o que eu penso, Thalita. E a com gente certeza. só porque a gente está ali na linha de frente da atividade física, da educação, porque a gente, da mesma forma que você fez, né, pedagogia, porque você ama, porque a gente ganha dinheiro de jeito nenhum, a gente trabalha muito por amor. Uai, falei, mentira, não é verdade. Não, aqui é tudo verdade, aqui a gente não mente, não. Mas é porque a gente... Papo, café e verdade. Mas eu falo assim, não é pelo dinheiro, quer dizer, vocês me entenderam? Sim. É por tudo, entendeu? É pela falta de valorização. Entendeu? Por falta de valorização. Pela responsabilidade que a gente tem. Thalita falou tudo. Pela responsabilidade que nós temos. Entendeu? Então, eu acho que assim, perdi o que eu estava falando. Ah, tá, dos filhos. É isso que você está falando, é tão sério. E assim, que eu falo que é de cunho pessoal. Eu falo por ela também. Né? Aqui a gente fala para outra, né, Brasil? Mas é exatamente isso. A gente vê, a gente convive. E falar disso, mesmo a gente não tendo filho, é porque a gente, é o que você falou, nós vamos estar lá com seu filho 1 ano. Nós vamos estar lá com seu filho fazendo atividade dele 1 hora do dia. Cara, tá com filho, assume a responsabilidade. É muito sério, é um ser humano que você tem a responsabilidade de dar o seu melhor, os seus melhores valores. E que vão ser propagadores da sua história, né? Então eu acho que é muito isso que a gente está falando. Então quando a gente, né, tá com esse papo aqui todo, é sobre isso, é sobre a responsabilidade dos pais
com relação aos filhos, né? Você vendo em relação à educação, a gente em relação à atividade Não é física. transferir uma responsabilidade que é sua, Exatamente, exatamente. E essa falta de consciência, né, de tudo que o exercício físico pode fazer, porque a gente fala aí dessa questão da saúde, a gente está tratando de questões cardiovasculares, né? Vocês melhor que eu podem falar. Prevenção da obesidade, tudo que a obesidade traz, doenças como diabetes, hipertensão, isso tudo, quanto mais cedo for cuidado, for, né, pensado, mais porque se você tem a tendência, né, de desenvolver alguma doença, o exercício físico vai retardar isso, vai te ajudar na prevenção, vai equilibrar para que isso não seja algo tão agressivo. Então, assim, além de também favorecer o desempenho na escola, existem muitos projetos, pesquisas que mostram, né? Essa minha aluna que eu contei o caso aqui para vocês, como que ela melhorou, como que ela desenvolveu depois de valorizar essa questão. Você consegue ter isso tangibilizado, Thalita? Você consegue ter isso tangibilizado, essa relação da atividade física com o desempenho da criança? Com certeza, com certeza. Essa aluna, ela já era uma aluna que tinha muita facilidade de aprendizado. Ela aprendia muito bem e tudo, mas se eu, por exemplo, chamasse ela para ir lá na frente, falar uma coisa que ela fez, acabou para ela. Ela ia chorar, não ia querer voltar no outro dia. E assim, passou, gente, parece até que eu tô inventando, mas tipo, ela pedia para dar as respostas, porque como ela era muito inteligente, às vezes ela era a primeira a terminar tudo e ter as respostas. Mas às vezes ela não conseguia nem falar. E ela começou, levantava a mão, participar, né? Essa socialização foi muito positiva para ela. E coisas. E além disso também, gente, né? Completamente. Além disso, uma coisa muito importante também que eu gosto muito na área são as crianças com algum tipo de deficiência, que o exercício físico também ajuda demais. Claro, com as suas devidas adaptações, mas, por exemplo, uma criança hiperativa. Como a atividade física é importante, gente, para essa criança extravasar, para essa criança, né, colocar toda essa energia. Ela tem muita energia, ela precisa, né? Então, eu acho que, assim, no acompanhamento, por exemplo, num tratamento psicológico, o médico indica psicólogo, indica terapeuta ocupacional, indica psiquiatra, indica tudo, mas raramente eu vejo indicar uma academia, um lugar próprio voltado para atividade física. Às vezes passa o remédio, né, que é mais fácil, ou então quando tem esse encaminhamento, os pais optam em não fazer porque vai dar trabalho e as crianças ficam, mais uma vez, né, à mercê, porque não tem essa autonomia. Aí depois tem que correr atrás do prejuízo, né, como se diz. E aí é muito mais difícil. Eu não vou conseguir lembrar na íntegra, mas eu vou contar uma história, um curso que eu estou fazendo, e citou exatamente sobre essa questão de você não ter esse olhar, né, da gente... né, dos pais, eu estou falando da hiperatividade, né? Igual você falou que nunca é indicado uma atividade física. Você leva em a falta do olhar clínico, crítico para a criança. E foi muito interessante, contando, né, há anos atrás, enfim, a história de uma mulher hoje super famosa, que é o seguinte, ela na infância, muito hiperativa, não conseguia ter concentração, não conseguia nada, aí, né, não parava quieta e tudo, foi levada para o psiquiatra. E aí o psiquiatra, que inclusive mérito dele, porque na grande maioria vai tacar remédio, teve a percepção e a sensibilidade de observar a criança. E aí quando ligou o rádio, a criança, ela se conectou. E aí foi perceber, a sua criança ela não é hiperativa, a sua criança ela tem uma maneira diferente de se concentrar. E aí essa mulher, hoje é aquela dançarina do Cats, aquela famosa, daquela de balé famosíssimo nos Estados Unidos, eu esqueci o nome agora, por isso eu não sei. Ou seja, ela poderia ter tido uma habilidade dela,
tolhida completamente, ela poderia ser tido... Imagina se coloca a menina numa criatividade, é uma pessoa criativa, é uma pessoa que se concentra de uma outra maneira. Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim. Eu não consegui contar Tem que ter um olhar. Tem que ter um olhar, porque se você inibe o aprendizado, inibe a criatividade. A criança, gente, ela não nasce uma pessoa crítica, ela não tem diferença de negro, de branco, ela não tem né, do que é feio, do que é bonito, né? Isso é colocado pela sociedade. E aí, se a gente fica tirando e não incentivando a criança a esse despertar dela, que é o que a atividade física desperta, olha o exemplo dessa menina, né? Da questão da socialização, da autoconfiança, dela se sentir capaz de fazer, ela ir fazer uma apresentação, ela não ter vergonha de falar em público, dela não ter vergonha de se expor. Então, assim, eu dando esse exemplo e como é importante os pais que convivem com os seus filhos 24 horas, ter essa visão e simplesmente não transferir a responsabilidade para um professor, que é o que acontece, para um professor, que é o que acontece, que a gente vê, sim, para um médico, né? Ou para um remédio. Um remédio. Não, e complementando isso aí, né? Você estava falando lá atrás, amiga, eu queria complementar essa questão sua. Eu, quanto sou muita emoção mesmo, eu sofro junto com as crianças e esse projeto, né, do Tianat Kids, do Brincando de Treino, me trouxe o quê? É receber uma mãe com uma criança me procurando para fazer atividade física com uma criança de 8 anos, que ela estava com N problemas de saúde. Então, tipo assim, você fica pensando, ela tem... E é desesperador. É desesperador porque você consegue fazer uma parte, mas uma contribuição, quando sai dali, tem que ser muito maior dos pais. Então, é uma série de coisas. E é uma criança de 8 anos, ela é indefesa. Ela precisa ser direcionada. Então, é muito maior a questão. É questão de saúde mesmo. É questão de lá na frente ter esse olhar. Porque as pessoas são muito presas a fazer exercício físico, a ficar presa ali na musculação. E pode ser muito mais do que isso, que é o que a gente, né? Sempre se fala, que é o cuidado mesmo. Eu acho, Nath, que muitas vezes também existe até um certo preconceito, isso que você está falando, né? Porque durante muito tempo, acho que foi disseminado uma ideia de que criança praticar atividade física é prejudicial. Não vai crescer, a criança não vai crescer, os ossos vão não sei o quê. Então, assim... É um mito, né, que ficou muitos e muitos anos aí implantado na cabeça de todo mundo. Até hoje a gente escuta isso, tá? Isso a gente escuta ainda na academia. Mas criança pode fazer academia, mas é o conceito ainda sobre academia, né? Academia, atividade física, Brasil. Sobre o não entendimento da nossa profissão, da sua profissão, né? É o não entendimento da abrangência, da importância. É por isso que a gente não tem essa essencialidade, né, Thalita? Com certeza. Um absurdo o Estado, quando você trabalhou, você, quanto pedagoga, né, não tinha educação física. E aí é onde eu falo que nós, né, vocês, profissionais, são super desvalorizados. Eu tenho uma amiga também, a Lucila, maravilhosa, trabalha em Brasília. E olha que Brasília, coração do Brasil, numa escola. E ela, né, ela assim, é maravilhoso o trabalho. A gente fica vendo isso que você falou. Não é simplesmente ir lá e passar, a criança aprender a contar. É contar com lúdico, fazer com que a criança guarde aquilo ali de uma outra maneira, interagir, colocar várias valências juntas, né? A criatividade, a curiosidade, a descoberta, não é verdade? Do que simplesmente ir lá e passar uma coisa seca. Então, isso aí, né, quando eu falo, você quanto profissional, os pais também têm essa visão de ter um pouco mais de criatividade, de sensibilidade, né? De trazer algo diferente aí. E é exatamente isso que Tianat, você teve uma sensibilidade muito bacana. As roupas que ela usa, né? As músicas, a comunicação que ela tem. Isso totalmente prender criança. Claro, exatamente. Tem que prender a atenção da criança. Né? Tem a criança, não, eu falo que eu vejo criança com tanta facilidade, que eu sei que você também vê, né, amiga? É uma coisa que você ama trabalhar também, eu sei.
é tão fácil e às vezes é colocado tanto empecilho, mas por quê? Porque requer muita dedicação. E isso, né? E disciplina, né? Sim, e como conquistar essa criança, né? Como você conquista. E a criança é muito verdadeira, você sabe disso. A criança ou ela gosta ou ela não gosta. Ah, e um exemplo aqui, a Gabi até falou do Guilherme, que gravou vários vídeos comigo, e quando você citou o negócio do celular, me lembrou uma narrativa do Guilherme numa das gravações, que é usar a internet a seu favor. Ele falou isso, né, Nath? Porque você tem várias formas, várias coisas que você fazer no Google. Inclusive, até aprender a falar japonês, né? Ele usou um exemplo lá, contou um caso pra gente, o porquê de falar japonês. Aí eu perguntei pra ele, onde você aprende isso aí? No Google. Né? Então, mas por quê? Porque é uma criança que tá olhando lá na frente, gente. Então, é uma mãe que incentiva. Estimula, sabe? Tá ali. Gente, os pais, assim, têm um papel que, né, é o papel. É tudo assim, uma questão de organização, de rotina. Criança precisa de rotina. E eu falo, não tem nada que é prejudicial totalmente ou totalmente benéfico, né? O que diferencia aí o veneno, né, do remédio é a dose. Então, assim, se a gente não tiver essa consciência, se você quer deixar o seu filho, você precisa de um tempo dele no celular, ok, mas define esse tempo, é X minutos por dia, é tal atividade. Antes de você fazer o que você quer, você vai cumprir com a atividade tal, você tem essa responsabilidade na casa, inclui a criança, tenha um diálogo franco, sabe? Olha, você tem que fazer atividade física, porque a atividade física vai te ajudar, vai melhorar isso. A gente precisa ter esse senso, né? Leandra está comentando ali, a gente adulto precisa, imagina as crianças. Mas é exatamente isso, exatamente, tá? E vou fazer até um adendo, me deu um insight aqui. Você pode ver, eu falo porque a gente falou da educação no Brasil e quando a gente pega a educação do primeiro mundo, a gente sabe que a história é diferente, né? Eu tive a oportunidade de vivenciar e ver como que é uma visão completamente da vida. Por exemplo, hoje as crianças deveriam estar aprendendo a educação financeira, né? Essas coisas. E não porque a força centrífuga do não sei o quê. Falei mesmo, que a gente nem sabe mais para a gente usa isso. Mas enfim. E você pode observar essa questão de rotina, queridinha tá falando aí, e é o que a gente vê. E eu tava vendo um filme outro dia sobre essa questão dos pais, né? O dia do sim, uma mãe super rigorosa. E você pode observar em filme americano. Massa, né? Os filmes americanos, toda casa, como eu falei, eu presenciei, eu morei numa casa de uma família australiana e fato isso. A parede, a geladeira tinha a rotina do dia. Você pode observar em filmes, você lembra do filme? Sim, claro. E vários filmes. E é impressionante, e aí é isso que você falou. O dia, é segunda-feira, é o nome, fazer o quê? Vai para o lixo, à tarde vai fazer isso. É muito bem estimulado isso na cultura, né? Nos outros países, isso que falta aqui. Falta para a gente adulto. A gente não tem essa cultura, é o que a gente briga todos os dias, todos os dias a gente fala. E é muito interessante colocar a criança com essa questão de pôr o lixo para fora. Esse aqui é o seu horário de fazer atividade. Esse aqui, hoje você vai lavar o prato, você vai arrumar a sua cama. Criar a rotina na criança de vários estímulos que ela consiga ter a vida dela estruturada, em rotina, acordar, né? Enfim, fazer o próprio café, não sei o quê. E é muito interessante isso. Uma dica para os pais, se é interessante você fazer esse quadrinho, colocar o filho para participar. O que você vai fazer aqui em casa? Qual vai ser a hora? Instigar a criança realmente a criar uma rotina para ela. E não a imposição do pai, que acontece muito também, né? Sim. O meu pai pode Com ser certeza. Também, e o pai pode ser também aquele que não tá nem aí. Aí não então, vai funcionar. Aí, né? Aqui, comer na mesa e não na frente da TV. Ótimo, exatamente, Lê. Olha só, são tantas coisas. E sabe o que eu acho que os pais devem estar sofrendo? Acho com certeza, principalmente com esse comentário da Lê, que os pais devem estar, tipo assim... Porque imagina um ano que a criança está em casa
E se o pai não tiver essa linha ali, cara, vai comer... Surtando, Regras, tem que haver regras. Lê, exatamente. Tem que haver regras, Brasil. Quem manda são vocês, pais. Não é ditadura. Mas entender que existe uma hierarquia, que existe um porquê das coisas, o porquê. Aí onde você falou do diálogo, conversar com a criança, por que você tá, pede a opinião dela. As crianças de Natal, as meninas adolescentes, eu nunca vi meninas de opinião. Não, elas são 10 aninhos, 11 aninhos. Cheio de opinião. São os melhores, Brasil. Elas são as melhores. E eu acho assim que a gente que é adulto, que já tem, né, que deveria ter uma certa amadurecimento, a gente pode fazer um jeitinho de que essas crianças, elas achem que elas estão mandando, elas estão escolhendo, né? É uma forma também que a gente tem de ganhar essas crianças aí. Olha, você prefere um desafio aqui. Toda vez que você não cumprir, você vai ter que pagar fazendo 10 abdominais, né? Ou você prefere 10 abdominais ou 10 agachamentos, né? Então, assim, gamificar a rotina e trazer para dentro dessa rotina a atividade física. Porque aí eu acho que fica algo muito dinâmico e que a criança sente prazer, sente importante. Além do mais também, ela se sente notada, ela vê, nossa, a minha mãe tá vendo que ela tá prestando atenção no que eu tô fazendo. E isso falta muito nas famílias. Regras. Né? Regras. E outra coisa também... Outra coisa que eu vejo também é essa questão de falta de recursos, né? Eu, principalmente, trabalho em escola pública, os professores de educação física têm pouquíssimos recursos, né? Então, assim, o que a gente vê? Que quando a gente está numa instituição privada, por exemplo, a gente tem um monte de material, mas na escola pública não. Mas isso não deve ser desculpa para você não agir, né? Você em casa aí, se você é um pai, uma mãe que tem condição de oferecer para o seu filho diversas oportunidades, ofereça, né? Deixa eles ver com que ele vai se identificar mais, é o que a gente já comentou aqui, né? Tem criança que vai gostar mais da natação, tem criança que vai gostar mais de um esporte de alto impacto, de luta, de corrida. Então, se você puder, ofereça tudo isso para a criança. Mas se você não tem essa condição hoje, não fique parado, apoiado nessa desculpa que você não tem condição, né? Vai levar esses estímulos de outra forma. Eu lembro na minha época de escola, o meu professor, que coincidentemente era o meu tio, ele usava latinha de massa de tomate, daquela elefante. Ele usava muito toquinho de madeira, colchonete, que assim a gente virava cambalhota. Brincávamos muito de pique, né? E assim, tínhamos esse desenvolvimento na aula de educação física e era algo assim que a gente gostava muito, que a gente tinha esses momentos. Eu lembro com carinho desses momentos dele lá me pegando e me virando a cambalhota, sabe? Me jogando no colchão. Eu lembro disso com muito carinho. Então, eu acho que são coisas que às vezes a gente subestima. Na nossa casa, a gente tem condições de adaptar, e a gente não faz por preguiça. A gente fala, inventa mil coisas, mas é preguiça, né? E como a gente já falou, e eu volto a bater na tecla, vocês aí, nós somos suporte, né? Mas quem tá ali mesmo não vão ver, e quem vai ser responsável por um desenvolvimento geral da criança é a família, né? É onde a família está. Então, isso é muito, muito importante de se conscientizar nas pessoas, né? Maravilhoso, maravilhoso. Ai, devo falar. Oi, tá bom. Oi, Arthur. A Ana Cláudia também falou, olha, adorei 10 abdominais, minha aluna lá na FUPAC, pode adotar. Mas eu nem li esse comentário da amiga, porque eu achei que você foi muito drástica. Olha aí. 10 abdominais, o que você não podia voar 10 pulos,
10 abdominais? Não, porque se a gente for falar de crianças maiores, tem isso também, né? Não, eu sou falando... falando, minha filha. A outra malévola, como é que fica? Ela acha que todo mundo quer um treino de... Não, gente, devagar. Quando isso é importante. Você verificar a faixa etária da criança, né? Claro, desenvolver as atividades específicas para cada faixa etária, né? Aqui, prepara para os 10 abdominais, tá? Ah, tá. Pode deixar. Mas eu tô cumprindo tudo certinho. Eu não tô saindo da linha, não. Gente, muito bacana, né, Thalita? Acho assim, acho que a gente abrangeu tudo, viu, né? Essa visão, né, da parte da educação, né, pedagoga, e dessa parte nossa da atividade física, como que tá tudo interligado. Na verdade, tá tudo interligado. Né? Não tem uma separação. Não estou falando só dessas duas áreas, não. É tudo. É a área da psicologia, tá ligado? É a área da medicina, tá ligado? É tudo na nossa vida, tá tudo muito interligado. E assim, muito bom esse bate-papo. Eu espero, né, que as mamães que estejam aí agora, que vão assistir depois, que a gente vai incentivar bastante que elas assistam, elas realmente tenham dado uma luz, uma ajuda, um puxão de orelha. Sim. Ana Cláudia, sua filha pode fazer tanto os abdominais quanto as nossas aulas de zumba e de dance free. Você pode pôr ela para fazer aí, para dançar, sacudir o esqueleto, que a gente também não tem problema. 11 anos pode. Mas sabe o que acontece? Agora eu vou falar uma coisa bem assim, né? Eu acho que as crianças e adolescentes de hoje em dia, elas estão tão maduras do que a época que os pais são pais, né? Eles já estão tão precoces em relação a tantas coisas. Por que não precoces em relação à atividade física, com relação a colocar a criança, sim, para se esforçar um pouco a mais, entendeu? No sentido de criar responsabilidade nelas, entendeu? A gente sabe, essas alunas de NAT, 10 anos de idade, as meninas conversam igual gente grande. Então, elas podem ter uma responsabilidade dentro de casa, sim, começarem a serem estimuladas por alguma coisa, entendeu? E a gente tem que pensar também, né, mães? Principalmente mulher. Um dia elas vão ser esposas, um dia elas vão morar sozinhas, um dia elas vão ser independentes. E quanto mais estímulos positivos de responsabilidade, de rotina, de autocuidado. Nós estamos falando aqui de autocuidado, de amor próprio. Não interessa a idade, é a prioridade, é o autocuidado, é o amor próprio. Você tem que estar bem para o universo estar bem, para a sua vida estar bem. E a criança ela precisa aprender isso desde cedo e ela não pode ser tirada de uma aula de educação física simplesmente porque ela quer. Ela não pode querer o desejo dela, ela pode questionar. Questionar, eu acho que as pessoas têm que ter o senso crítico questionando. Agora, simplesmente por um desejo de algo sem sentido, não faz sentido. Tem que rever esses conceitos. Eu acho que a gente, né, abordou isso muito bem aqui. Então é isso, né? Eu acho... Tem papo para mais 2 horas, né, Brasil? 3 faladeiras, né? E eu só comendo aqui, porque você sabe que eu também. Que bom que eu acho que eu tô gulosa igual eu, porque aqui fica só aqui, ó. Na fitnesa. Não, eu como também, só gente. Com as unhas, só aqui com a unha aqui, ó. Brau. Aqui, mas Thalita, muito bom, muito obrigada, né, por você estar aqui falando isso pra gente. É um conteúdo muito, eu falo assim, né, muito importante e muito importante. Nossa, como a gente né, abordou e que simplesmente a gente não vê nada para criança na internet, a gente não vê nada, né, falando das crianças. E a gente, né, quando criou o programa, a gente teve esse cuidado. Falei, gente, e essas mais preocupações, porque né, no nosso espaço físico a gente tem férias de crianças, as mães somem. A mãe some. Que isso, sumiu minha filha, criança em casa, de férias. Não vejo a hora da escola começar. Por quê? Porque a criança tem rotina. Nesse momento agora as crianças estão totalmente sem rotina e os pais estão realmente cansados. Imagina pais que nunca foram acostumados a, né, às vezes, fazer o dever de casa, estão tendo que fazer o dever de casa, de cumprir. Eu tenho várias amigas que estão sofrendo muito, porque elas não tinham esse hábito. E agora tiveram que criar o hábito de sentar com a criança, né, de ensinar o dever de casa, etc e tal. Só que como a gente fala, né, a pandemia tem um motivo. Eu penso assim, né, eu acho que são motivos, a gente tem que ver pelo lado positivo, né? Pode parecer
é meio estranho o que eu tô falando, mas eu acho que toda mudança, né, quando ela é mudança para você evoluir, ela é benéfica. Então, como a Nath relembrou, às vezes as crianças agora, os pais estão lembrando que tem crianças, nós também estamos pensando de uma maneira diferente, como a gente está vendo muita gente se movimentar, dando saculejo. Então, acho que é dessa maneira que a gente tem que encarar esse momento, um momento muito difícil, mas um momento também de evolução pessoal para todo mundo. Então, eu espero, né, que esse bate-papo, todas essas dicas, tudo isso que a gente falou hoje realmente tem acrescentado aí para as mamães. Se quiserem mandar aí alguma pergunta, mamãe, né, alguma coisa, se quiser acrescentar, fica à vontade. Agora é essa, né? E mais uma vez agradecer aí sua presença, que foi muito boa, né? Gostei demais desse bate-papo aí. E é isso, né? É só agradecer. Complementando também o que a Gabi falou, né? O Instagram da academia tá aí. Às vezes você entrar pelo Instagram da Thalita, pode mandar direct que a gente responde, tá? Dúvidas também sobre como funciona, estamos super à disposição, tá? Quero agradecer também, amiga. Nossa, Ai, que saudade! Eu também. Não, mas tem que ter ligação no final de semana também, que a gente tem outras conversas. Fofocas. Nossa, solta aqui. Que fofoca. Gente, só agradecer, né? Assim, o tema criança, para mim, quem me conhece sabe como que é maravilhoso. E Gabi, em dezembro, quando me jogou mais esse babado aí, vamos fazer uma coisa de criança. Eu sei que era mais uma coisa, mas, assim, gente, eu amo, sou apaixonada e eu me preocupo realmente, de verdade, né, com o futuro dessas crianças. A Thalita, minha amiga, é minha irmã, na verdade, e é a pessoa referência para mim enquanto a criança. Eu admiro demais o trabalho que ela faz, é nítido, né? A dedicação, o empenho, ela vive para as crianças, eu sei disso, então não teria outra pessoa a ser convidada no meu ponto de vista, apesar de que, né, nós três não somos mães, mas a mãe, ela vira mãe quando ela tem um filho, ela se transforma mãe, a gente não tem ainda, por opção nossa, mas vamos ter um dia. Temos todo o respeito com vocês, mães, até por isso que estamos fazendo essa live, para ajudar vocês, que eu acho que a profissão, principalmente da Thalita, ali, quando professora de sala de aula, nunca foi tão valorizada, ela nunca foi pelas mães tão assim, ela nunca recebeu tanta oração, né? Porque as mães hoje estão sentindo na pele o que é estar aí como professora no dia a dia com as crianças. Então, eu acho que Thalita tá super abençoada. Eles viram a nossa importância, né, Nath? Exatamente. Quando eu falo a valorização, é isso. Porque, às vezes, a visão de professor como sala de aula, ela é muito... Até a minha cunhada, que tá aí batendo palma, que é professora também, né? Que eu sei a dedicação que tem a Adriana e as mães concordando, brilhou então. Então, nós falando tudo bem sem ser mãe, gente. Então, é só agradecer, amiga. Você brilhou e falou super bem mesmo de um tema que você domina demais. E é isso, só gratidão. Ai, gente, eu que agradeço, né? Você tá falando aí, você sabe muito bem, né, Nath? Falar das crianças, para mim, é como falar de um familiar querido, de um amigo, porque eu amo mesmo, eu visto a camisa mesmo. Eu falo que não tem coisa melhor nesse mundo, porque criança transforma a gente, e por isso que eu bato tanto nessa tecla e tento ajudar de alguma forma, né? Essas crianças, porque tudo passa tão rápido, as coisas vão evoluindo, e às vezes eu fico falando com a minha irmã, nossa, gente, outro dia eu tava fazendo minha sobrinha dormir no colo e ela já tá andando. Então, assim, às vezes você pode achar meio chato, meio difícil naquele momento ali, tirar um tempo para poder fazer alguma coisa com a sua criança, mas aquilo vai passar, gente. Daqui a um tempo, a sua criança vai ser independente, não vai nem querer saber de você, e você vai estar lá implorando para ela poder dividir a vida dela com você. Exatamente. Então, assim, então, que a gente aproveite esses momentos. A infância é o momento, como a Gabi falou, muitas coisas que não são trabalhadas na infância refletem lá no futuro, e aí a gente vê esse monte de adulto mimado, que não sabe perder, que não sabe ouvir não, que são pessoas difíceis de lidar,
né? E eu acho que isso tudo tem influência desde a infância. Então vamos criar, né, aí adultos coerentes com a sua vida, preocupados com o próximo, com que tenham empatia, que tenham valores. E tudo isso aí, eu acho que a atividade física tem a sua importância e tem a sua função. É isso que eu prego, essa tecla que eu bato sempre e vou sempre insistir, né? Vamos olhar para as nossas crianças. Não vamos deixar que elas se tornem invisíveis aos nossos olhos, porque elas precisam de nós. Tá, exatamente gente? Isso. Que bom, muito bom, que bom. Então, obrigada pela oportunidade de dar visibilidade para as crianças, viu? Fiquei muito feliz de falar aqui um pouquinho sobre o que eu transito aí, que eu estudo até hoje e o que eu vejo também na prática, tá? Muito obrigada, meninas. Vocês estão lindas, maravilhosas, arrasando. Ai, tem nosso brinde com a nossa taça. Ai, meu Deus, deixa eu pegar a minha aqui, ó. Por favor. Quem vai dar o print? Peraí, sabe por quê? Porque na hora de aparecer lá, a gente aparece. Tá Cunha aí, tá Perla, tá Dri, faz aí pra gente, Ju também. Ai, peraí. Faz outro, por favor. Aê! Brilhou, gente. Obrigadão todo mundo. Obrigada, gente. Sim, meus alunos aí, FUPAC marcou presença. Obrigada. Aí, pessoal, ó, agradecer todo mundo que tá aí. E já aproveitar a Thalita também, que tem participado do nosso Papo Café e Saúde. Semana que vem tem mais. E semana que vem a gente vai trazer profissionais da saúde. Sou fofoqueira mesmo. Mas estamos trazendo profissionais da saúde para falar um pouquinho. Né? Estamos tentando aí, eu vou falar. Psicóloga, estamos tentando ginecologista, na verdade não é psicóloga, é psiquiatra, ginecologista e endócrina, para falar tudo, vai tirar várias dúvidas, a gente fala da influência, né, no corpo, tudo da atividade física para nós mulheres em relação a como, enfim, é isso aí. É tanta coisa. Vai ser muito bacana. Então, assim, foi muito bom encerrar a semana com você, Thalita. Eu já deixo o convite, né, para todo mundo que está presente. Está muito bacana, está recebendo muito feedback positivo.